sabe que a palavra sucesso é uma palavra interessante, né? Porque tem um verbo para ela, né? Que é o verbo suceder, né? É verdade. É particípio passado abundante. Tipo, sei lá. Agora me fugiram os particípios passados abundantes, mas sucedido ou sucesso. Né? Em espanhol, então, é usado tranquilamente, né? O que foi que aconteceu, né? Usa-se a palavra sucesso como acontecimento. Sim. Como acontecimento. E, bom, eu me atreveria a dizer que uma coisa é a reflexão sobre o sucesso, que é de ordem sociológica, cada sociedade tem a sua e cada época da história tem a sua, que é um entendimento cultural, né, do que deve acontecer numa vida para que ela tenha tido valor. Sim. E aí, você sabe que isso existe mesmo. Né, quando uma mãe conversa com outra mãe sobre o namorado ou namorada do filho ou da filha, atribui um valor. Sim. Né? Sim. Bem encaminhado. Veja, são critérios que são usados e que têm chancela social. Pode apostar, não vai falar. E que tal o genro, né? Um menino ótimo, adora pamonha, tem 3 calos no pé esquerdo e tal coisa, né? Não é por aí. Existe uma tabela a ticar, né? A tabela a ticar. Então, isso é uma coisa. Mas tem outra coisa, que é a vida boa para além disso tudo. Não que isso não incida na vida, mas não esgota a vida. Não é? Então, veja, no meu caso, né, eu nunca fui outra coisa na vida senão professor. Então, não sei se você já se deu conta, mas não é exatamente com quem você gostaria de casar, né? Por quê? Porque o professor, se não apanhar muito na sala de aula, é porque negocia com os alunos alguma aprovação, algum negócio tal, né? Leva na mãe, porque ninguém garante, a sociedade não chancela. Se o professor for educar, o pai vai em socorro do filho, o professor é refém. Se for escola privada, então é refém das mensalidade, se for pública, né, refém de um desprestígio, de uma ilegitimidade, de uma coisa onde a escola chegou num ponto muito, muito ruim, né, nesse entendimento coletivo. Então, eu sempre fui professor. Agora, não há aí um sucesso existencial porque a profissão é ilegítima, mas há vida boa, né? E por que há vida boa? Porque eu consigo viver de acordo com o que eu sou. Sim. Não? Sócrates acreditava muito nisso, né? Ele acreditava que nós somos alguma coisa. E ele chamava isso do nosso daimon interior. Nós somos alguma coisa, né? Somos mesmo. Somos. Né? Então, você tem meio que 2 caminhos na vida. Ou você vive de acordo com o que você é, ou você vive de acordo com outra coisa. Tipo o que os outros querem que você seja. Então, existe a chance de você, na hora de viver de acordo com quem você é. E esse sou eu. Eu sou um explicador e explico. Porque poderia não ser.
Foram muitas as propostas. Sim. Eu estudei direito, eu estudei jornalismo, né? Foram muitas as tentações, foram muitas coisas. Eu poderia ser professor e ter vivido como juiz. Como muitos dos meus colegas são juízes de profissão. Poderia ser professor e ter vivido como promotor. Ser professor e ter vivido como advogado ou como jornalista. Não, eu sou professor e tenho a sorte de ter vivido como professor. Um explicador que explica. E isso é um privilégio. Sim. Que requereu coragem em algum momento. Né? Então, aí você tem um ponto que mostra a distância entre o sucesso e o que eu chamo de vida boa. Certo? Uhum. Eu proporia um segundo ponto, né, que me parece fundamental. É que, no caso da nossa vida, sem dúvida nenhuma, uma boa parte dela se apresenta diante de nós como um dado da realidade. Mas uma outra parte dela se apresenta como uma possibilidade a ser escolhida. E, portanto, eu acredito muito que a vida boa tenha a ver com esta competência de tomar decisões, de fazer escolhas, de deliberar. E de deliberar sobre si mesmo. Em especial, quando a tua firme convicção sobre a própria vida não coincide com, digamos, o status quo hegemônico, com o que os outros acham que você deveria fazer. Porque aí é cansativo e apequenador. Vai conversar com um, pô, seria mais fácil atendê-los e não ter essa encheção de saco. Então, há aqui um movimento de rebeldia e de preservação de uma soberania sobre si mesmo. Uau. Certo? Né? E num terceiro ponto, que raramente está inscrito entre os itens do sucesso, é a possibilidade de viver a serviço de. Os índices de sucesso são medidos em cima do acúmulo, ao passo que a vida boa pode ser medida em cima do fluxo. Ou seja, proporcionar, oferecer, entregar, impactar, ensinar, proporcionar mesmo, Servir. entregar, Nossa, essa é muito boa. entregar. Nossa. Porque aí você, escuta, o que sobrou para você? Nada. Mas ela trabalhou 200 anos e não tem uma casa para morar. Não, é verdade, não tem mesmo. E o que foi que você fez com tudo que você... Eu impactei, eu ofereci, eu melhorei, eu encantei, eu sensibilizei, eu inspirei, eu fiz o que o meu patrimônio, nesse momento, se encontra com os outros. Não é sucesso, mas é vida boa. Assim assegura Jesus de Nazaré. Uau. Muito bem, era isso.